Parará, parará, pá, pá, parará. RIP 000000. 5, cara. Acha que eu não ia saber, né? 5. Depois de 8 horas discutindo a música de começo, hein? E não decidimos nada, né? Escolher a música e ninguém sabe cantar. Parará. Muito legal, cara. Que o senhor tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia dos nossos equipamentos. Deu problema técnico antes de gravar aqui, olha só que loucura. Olha aí. E que o senhor tenha misericórdia de tudo isso. E fale com você que está assistindo a gente aí na sua casa. Amém. No carro não Amém. pode assistir, né? Ainda não. Não pode, ainda não. Muito legal. Como é que foi assistir o RIP semana passada, Demetrios? Tá, Desce a lenha, Jesus, desce o chicote. Eu também, com certeza foi um RIP que mostra pra pessoa que não é você ter a ira, não quer dizer que você está automaticamente pecando. O que importa é o que você vai fazer com aquela você atitude, reage né? sobre isso. Com certeza. Legal. Assistiu, Renan? Assisti. Ó, Renan, não mente, Renan. Assisti. Renan, olha só. Pode ir embora, Renan. Hoje é ele que é demitido, né? E aí, Tati, tudo bem? Hoje, convidada especial, ela! Tati Zanetti. Zanetti? Ah, palhaçada isso aí, Tati. Tati Zanetti. Achei que você ia soltar um Tati quebra-barraco aqui. Não, Não. Quebra falsos tempos. É isso aí. Tati, aquela câmera ali é sua, dá um oi. Beleza. Manda um beijo Oi. pro Léo. Oi, amor, tudo bem? Tô na TV. Eu vim esse RIP hoje porque minha irmã tem frequentado esse RIP, né? Ah, Você que legal, sabe, cara, que bacana. Então eu vim. Como é o nome dela? Bárbara. A Bárbara. Bárbara! Um beijo, Bárbara. Manda um e-mail pra gente, Bárbara. Manda um beijo pra ela. Fala alguma coisa, pelo amor. Que legal. A Bárbara também tem mais... Da onde que ela é? Da cidade? De Santa Bárbara. Santa Do Bárbara. É por causa dela, inclusive. A cidade dela, é. Muito legal. Hoje o tema é periclitante, hein? Hoje o tema é tenso. E a gente vai continuar confrontando um monte das nossas falsas convicções aí. Hoje o tema é necessário nascer de novo. Olha. É isso mesmo, Renan? É isso Bom, mesmo. Renan, você também não te apresentei, você também sem a novidade, né? Apresenta o Renan aí, ó. Esse aqui é o nosso amigo amado, o Renan, que por incrível que pareça tem... Quantos anos? 17, né? Coisa feia, né? Um menino de 17 anos. Parece 40. Que um homem de 45 anos. Muito legal. O Renan também que nos assiste sempre, né, Renan? Sempre. Você, ó, que assiste a gente, quiser participar, manda um e-mail. E um dia você vai estar aqui também sentado aqui. Fechado? E hoje a gente vai tratar então do quê? Novo nascimento, velho. E a partir de João 3 a gente vai conversar disso. O objetivo, ó, cara, para você entender, é que existe depois do nascimento físico, o Renan Cutuco Demetrios tá vivo aí? Tá vivo. Cardoso? Olha aí. Depois disso a Bíblia fala que é necessário que a gente nasça espiritualmente. E aí Jesus vai ensinar isso no texto de João 3. Ô Tati, quando que você ficou sabendo de onde vinham os bebês, Tati? Nossa, Aquela nem história da lembro. cegonha, tudo. Do repolho. Teve desconstruído essa acreditou ideia? nisso alguma vez? Ah, não, meu pai sempre foi aberto comigo. Te mostrou o vídeo, tudo? Não, você já pelo Google, já, né? Faz filho assim, ó. O Renan sabe como é que os bebês vão parar na Sei. barriga das mães, né? Sei. Então tá bom. Só para quebrar o gelo mesmo. Versículo 1, vamos lá, João 3, versículo 1. Como é que tá na sua aí, Tati? Começa lendo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ok, Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era alguém importante do ponto de vista até político também, social, alguém renomado ali. Que era muito conhecido também, né? Muito conhecido, boa. E então ele vai procurar Jesus, é isso que a gente leu, né? Bom, não falou dele ainda. E aí ele é um membro do Sinédrio também, que é quem fazia o julgamento religioso, o Sinédrio fazia isso. E é como se hoje fosse um pastorzão, ou um padre conhecido, um Malafaia, ou um Fábio de Mello. Fábio de Mello que está nos assistindo, manda um abraço para ele também. Lucas, detalhe que ele era uma pessoa com certeza que era muito estudada, tudo no Velho Testamento, né? Eles sabiam muito. Muito estudado. Aí lei, né? quando chega em Jesus, eles Não é esses pastorzinhos meia boca que tem por aí não, cara. decora muita coisa. Isso, cara, era bruto, cara. Só uma curiosidade, o Talmud, que é o livro sagrado, né, lá dos judeus hoje, eles dizem que nessa época existia um homem, o quarto ou quinto homem mais rico da época, que chamava Nicodemos. Então, claro que a gente não pode dizer desse relato histórico, mas interessante que é... Vai que é ele, né? Provavelmente é ele, né? Versículo 2, Renan.
Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Por que que você acha, Tati, no auge dos seus 22 anos de idade, Oh, muito obrigada. por que que você acha que Nicodemos foi bater um papo com Jesus à noite? Ele tinha vergonha. Estava sentindo um pouco, ou tinha um pouco de vergonha, ou talvez medo de ser julgado pelos outros Boa. companheiros dele, do Sinédrio. Uma coisa que a gente faz hoje também, A gente continua fazendo isso. Ele queria manter a pinta dele de bonzão fariseu, né? Ele estava exatamente isso que vocês falaram, na verdade, ele querendo manter a sua imagem ali, complicado. Eu que sei tanto de Bíblia, vou procurar um cara que é marceneiro, é filho do carpinteiro. Muito preocupado com a sua reputação. Exatamente, mas ele foi, né? Foi à noite, mas ele foi. Uma coisa que é interessante também é que a noite não devia ser uma coisa agradável na época, né, Odemir? Você acha que você tinha luz de LED na madrugada? Nada, lá? e além do frio, né? Que lá era um local um pouco mais desértico, né? Imagina quanto que não Não tinha iluminação. esfriava. É uma curiosidade também, cara. Tem relatos bíblicos de neve. Davi com neve. Então a gente sempre tem a ideia de muito quente, talvez, né? No meio-dia ali era só por Deus, né? Sim, deserto, etc. Você tem momentos de muito frio e muito calor também, né? Agora, eu fico imaginando eu no lugar de Nicodemos e vendo tudo que Jesus estava fazendo, a reputação seguindo, e ele percebendo que Jesus era pelo menos diferente, não é isso? Não. Olha assim, esse cara aí, cara, tem alguma coisa diferente, motivo pelo qual ele foi procurar Jesus para bater um papo. Acho que por ele conhecer tanto as Escrituras, ele tinha base para comparar o que ele estava lendo com o que ele estava vendo em Jesus. Assim, a diferença entre só os profetas que vieram passando pela história e Jesus, a diferença entre eles, o tanto que Jesus fazia de diferente dos outros profetas que ele conhecia. Coisa, ele era um fariseu, né? Doutor da lei, e ele queria ver por que Jesus estava... Por que Jesus atraía tantas pessoas para perto dele? O cara parava multidões. O que esse cara está querendo? Por que ele fala que as pessoas ficam tão atraídas? Vou ver qual que é desse Deve cara ser aí. cantor de sertanejo. Ou é cantor de sertanejo ou alguma coisa. Ou o cara deve ter alguma coisa estranha. Lê de novo o 2, por favor, Tati. Você que leu 2? Então lê, Renan. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre. Sabemos. Por que sabemos, Demetrios? Porque eles, os ensinamentos dele... Não, mas por que essa terceira pessoa do plural? Terceira ou primeira do primeira plural? Pessoa do plural. Por que sabemos? Porque nós... Que através dos sinais miraculosos eles passaram a crer que ele era... Sim, não, mas não é Acho mais que mais pontual. gente ali dos amigos dele tinha a mesma ideia dele. Quer saber com relação ao porquê ele no momento, né? Você não acha que ele pode ter ido em nome da galera? Ou vai você, vai lá, vai lá e pergunta pra ele. Às vezes era até eles combinaram... Tiraram no palitinho. Mais fariseus até combinaram de ter uma reunião ali, em que eles estavam, que nem o Lucas falou, eles poderiam estar bem com vergonha de falar com Jesus. Então Nicodemos foi um cara que às vezes deu a cara a tapa ali na hora, né? Você acha que tinha mais gente lá? Com certeza. Aí não sei se tinha, mas eu acho que foi um eu pouco acho mais às escuras. Eu acho que é porque, assim, não muita gente no sentido de uma multidão, mas às vezes porque Jesus sempre, quando ele estava num lugar, era comum as pessoas ficarem muito ouriçadas para falar com ele. Então acho que o Nicodemos ficou meio, preciso falar com ele. Mas você estaria indo contra os teólogos da história toda da igreja que diz que ele está sozinho mesmo. Não sei já. Que nem você fala, daí causa dúvida mesmo, porque ele fala saber. Não, mas aqui a impressão que eu quero te levar a pensar, se isso for uma boa ideia, é que ele estava falando em nome de mais gente. Ele discutiu-se isso no Sinédrio, por exemplo. E Jesus, será que é, será que não é? Quem é esse cara? Nicodemos vai lá e pergunta. Ele chega lá, mestre, a gente sabe que você... Como é que ele fala? Que você... Sabemos que és mestre. Você é mestre, etc. Você é um pouco como diferente. Todo mundo, né? Ele estava falando, todo mundo aqui, a gente sabe que você é mestre. A gente como igreja, né? Que a gente fala. Isso. Como todo mundo. Bom, enfim, não dá para isso só uma ilação, é só uma suposição, mas talvez muitos líderes ali se incomodaram. Líderes religiosos se incomodaram por ver o que Jesus estava fazendo e queriam saber, entender mais sobre isso. Parece até por que ele faz isso e eu não, né? Porque pra eles... Por que não eu?
Para eles era muito, parece que é muito isso, porque eles eram o pessoal que mais sabia, né? Olha só, a gente vai perceber, cara, que não só o livro de João, mas a Bíblia inteira vai revelar Jesus como Filho de Deus. Todos os sinais que Jesus fazia é para revelar Jesus como Filho de Deus, até a cruz. Daqui a uns 20 hits, quando a gente estiver na crucificação, aí muda. Mas até lá, Jesus está se manifestando ao mundo como quem ele realmente era. Mas era difícil o líder religioso entender isso. Eu fico imaginando isso, cara. Eu fico imaginando eles assim, confrontando todas as bases, aquilo que eles decoraram a vida inteira, aquilo que eles aprenderam. É a religião, né? Desconstruindo a religião e entender o que Jesus tem. É que desconstruir a religião é muito difícil. Muito difícil. Tati, você no auge dos seus 21 anos. Olha, está cada vez melhor isso. Você... Como é que é esse processo de desconstruir a religião em você? Porque você viveu experiências religiosas ao longo da sua vida, que depois você começou a entender o evangelho de forma mais clara. Não sei se foi assim, tô perguntando, né? O que é mais difícil é você entender que algumas coisas que você praticava ou que você entendia que precisava fazer, você não precisa mais fazer por medo ou por achar que aquilo era o que te aproximava de Deus. Isso é confrontador. Eu concordo. É porque você fala, né? Religião é o homem tentando chegar a Deus, né? Entender que tá assim, é muito mais por amor que você faz as coisas. Às vezes é a mesma coisa, só que com o propósito errado. Você estava fazendo com o propósito de se sentir próximo de Deus, mas sem o intermédio de Jesus. E quando você entende que é Jesus que te aproxima e você faz aquilo para agradar a Deus, é diferente. Mas aquela cobrança continua na gente. É um pouco difícil diminuir essa cobrança. O grande problema da religião é a gente fazer sem saber por que está fazendo. Tá fazendo, aí você é confrontado, mas por que você está fazendo isso? Ah, não sei, me ensinaram meus pais e meus avós, e fica exaltado ainda. Porque... Você fica nervoso. O que você teve que abrir mão da sua pseudo-experiência espiritual depois que você creu, Demetrio? Coisas da religião que teve que passar pelo fogo, pela apuração ali de Jesus e que não ficou? Pra mim era um exemplo... Eu posso fazer tudo o que eu quiser na semana, mas eu preciso ir no culto. Desde que final de semana eu vá na igreja. Aí depois parece que tipo assim, você usa os seus créditos, aí depois você vai na maquininha de crédito e bota mais créditos para gastar no decorrer da semana. Isso foi uma coisa que você teve que abrir mão, perdeu. Legal. O Renan não pergunta porque o Renan nasceu crente, né? Mentira, olha só, a gente já falou que ninguém nasce crente. Nasce evangélico. Né? No máximo evangélico. No máximo evangélico. Isso, é isso aí. Mas crente, cristão mesmo é diferente. É necessário uma experiência. Então eu não vou nem te perguntar qual é a sua religião que você teve que abandonar aí. Jesus ele podia até ficar orgulhoso, né? Jesus, né? E se vai descer, porque foi um mestre, foi um Malafaia que foi procurar. O mestre da lei que estava reconhecendo os sinais que Jesus fez. Mas ele não se deixou influenciar. Jesus é top, né? Eu ouvi falar assim, Jesus é fantástico. Versículo 3, ô Demetrios. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você não acha que Jesus, a impressão é que ele está viajando na maionese aqui de novo? Com certeza. Os caras vêm falar e vêm perguntar, você é mestre, você não pode fazer essas coisas se Deus não fosse com você, etc, etc. Aí Jesus responde... Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Cara do céu. O que ele está falando? O que ele tá falando? Exatamente o que Nicodemos pensou na hora, né? Oi? O que ele está falando, né? Nem o que ele está falando. E eu vejo o sentimento de Jesus assim, não adianta a gente tratar de outro assunto se o assunto mais importante não foi resolvido. Porque ele veio questionar assim, você é mesmo quem você disse que está parecendo que ninguém poderia fazer sinais. Aí Jesus falou, pera, se você não nascer de novo, você não vai estar no reino dos céus. E nem vai enxergar Jesus como ele era, com a forma que ele é de verdade. Já está mostrando que aí é o começo, né? Antes de conversar sobre qualquer coisa, você tem que passar pela experiência do novo nascimento. Com certeza. E aí você que está assistindo a gente aí, não adianta a gente ficar discutindo sobre doutrina, religião, se você ainda não passou por essa experiência do novo nascimento. Eu acho que foi por isso mesmo que Jesus respondeu isso. Porque
Nicodemos sabia tudo, era todo religioso, o que a gente entende hoje como religioso. E Jesus conhece o coração, né, da pessoa. Acho que ele já viu tudo que Nicodemos estava sentindo, pensando, falou assim, vamos começar lá, você tem que nascer de novo. Pronto. Senão não adianta. Já desconstruiu tudo isso aí que você ele sabia, sabe, né? não serve. O que você sabe e o que você faz é insuficiente para a sua salvação. Para você é isso aí, irmão. Presta atenção, olhando nos seus olhos aí, cara. O que você faz é insuficiente para que você seja salvo. Ainda que você faça coisas boas, melhor do que o seu vizinho. A primeira vez mas que é insuficiente ainda. A primeira vez que a gente ouve isso, né? Não é fácil, não. Não você é fácil. Quem que ele acha que ele é? Não, porque eu não sou nada, eu estou ouvindo junto. Você não sabe o que... Mas a primeira vez que a gente ouve se eu não isso. fizer nada por mim, quem vai fazer, entendeu? É o Jesus. Aí não, a cabeça de quem não crê, entendeu? Então, mas Porque olha só, eu vou te falar. Eu sei, presta atenção que eu vou falar agora com o irmão aí. Até com a Bárbara que está assistindo também. É Bárbara? É Bárbara. Abraço, Bárbara. Mas todo mundo está assistindo, gente, presta atenção. Eu sei que quando você se compara com outras pessoas, você chega à conclusão que você é melhor do que muita gente e pior também do que muitos. Se você for honesto, vai perceber que você é pior do que outros também. É por isso que se você se basear nisso para a sua salvação, não vai funcionar. Tudo o que você faz de bom e o que você não faz de ruim não é o suficiente para que você seja salvo. A sua salvação é pelos méritos de Jesus, é por aquilo que Jesus fez por vocês. Nós já falamos em alguns livros anteriores, né? Errou em uma, em todas. A diferença da religião é que ela fala que você tem que fazer alguma coisa para receber essa salvação. E Jesus fala assim, você tem que nascer de novo. Ezequiel 36, 26, eu vou dar a vocês um coração novo. Eu vou tirar o espírito velho e vou vivificar esse espírito. Vou colocar um espírito vivo dentro de vocês. Muito legal. É a diferença da religião para nascer de novo. Legal. Continuando a nossa discussão, alguns amigos espíritas vão dizer que aqui, ó, Jesus ratificando, confirmando a reencarnação, porque Jesus disse, é necessário nascer de novo. Mas você vai perceber na sequência agora que isso não se sustenta. Certo, amiga Tati? Certo. Se o texto acabasse aí, né? Se o texto parasse aqui, talvez. Versículo 4, Tati. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Vamos entender o velho, o Nicodemos aqui, o velho de igreja, perplexo, inconformado com o que Jesus falou. Não faz sentido na cabeça dele aquilo. Aliás, para mim também não faria, isso é importante. Para a gente agora analisando é fácil, né? Mas não faria sentido também. E aí presta atenção, a gente vai perceber isso. Semana que vem você vai perceber isso também. Jesus ele vem e tira a carta certa do castelo de cartas nosso. Ele tira e desconstrói as nossas ideias. Semana que vem você vai perceber também a história da mulher na samaritana, né? No poço lá. Versículo 5, Tati, você que está empolgado aí. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode, como é que está na sua? Entrar no reino de Deus. Cara, Nicodemos ele já tinha sido tocado por aquilo que Jesus estava falando. Ele estava incomodado. Mas porque ele foi atrás, né? Ele foi atrás, exatamente tudo isso. E aí, agora, pela palavra, nasceria para uma nova vida. Se ele cresce, através da palavra, ele nasceria para uma nova vida e receberia o Espírito de Deus. Eu não sei se a gente falou sobre isso já, mas o que Deus prometeu, que é o cumprimento da promessa em Jesus, é o Espírito Santo em nós. É Deus morando em nós, que é o cumprimento da promessa do Espírito Santo, do que Deus fez, que é o Espírito Santo em nós. Então, e parece que é o caso de Nicodemos, ele ainda não tinha passado pela experiência do novo nascimento, ele ainda não tinha Deus habitando nele. E aí, quando Jesus fala que você vai nascer da água e do Espírito, ele está falando de uma coisa muito profunda, certo, Demetrios? Lucas, é engraçado que Jesus mesmo já fala aí da diferença, né? Nascer da água,
parece que ele fala só de um batismo, só que você deu um mergulho, e do Espírito do batismo do Espírito, sabe? Você ir lá, você se batizar é um símbolo. Agora você nascer com o Espírito é outra, né? Isso, exatamente isso que você está dizendo, é um caminho seguro, de muitos teólogos vão por esse caminho também. Existe até alguns que vão dizer que a nascer da água seria até uma alusão ao líquido amniótico. O que é o líquido amniótico, Tati? A aguinha que tá lá no barrigão da grávida. Da grávida. O que eu mais tenho é parente grávida. Né? Tá cheio de grávida na família. Um abraço pra Dani, que está grávida. Então alguns vão dizer que nascer da água seria isso, é necessário nascer do Espírito. Como é que tá, Renan? Tito 3,5. Você lembra de cabeça? Lembro. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelo lavar regenerador. Mas devido à sua misericórdia, ele nos lavou. Lavar regenerador. Regenerador do Espírito Santo, e através disso somos salvos. Perfeito. Esse final é a do Senhor, mas é bonito também. E aí você já citou Ezequiel, mas eu queria que você abra Ezequiel em um outro texto. Que na verdade eu queria voltar só um pouco do que você falou. Que ele fala um pouco antes da água também. Então Ezequiel 36, 25. 25. Você quer que leia do 25? Isso. Então, espargirei okay. água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha só que legal. Olha esse contraste da água. Porque, olha só, pessoal, presta atenção. Jesus está falando com alguém que tinha um background religioso violento. Ele está falando, no caso, um religioso judeu muito aprofundado no conhecimento. Então, esse texto que você está lendo é um texto que Nicodemos conhecia. E aí, ele não citou esse texto, Jesus não citou esse texto, mas o que ele fala aqui parece que é exatamente, para que se cumpra aquilo que você já conhece de nascer da água e do Espírito, é que eu estou falando para você. É como se ele falasse assim, que com a água ele vai lavar o seu interior? E depois sim, tudo isso. Mas você não entendeu o que eu falei, eu vou repetir. Nicodemos, ele tinha um conhecimento do Velho Testamento incrível. Quando Jesus está falando algumas coisas, ele fala para alguém que tem esse conhecimento. Não, esse eu entendi. Então isso faz muito sentido em cima desse texto. Agora leia de novo. Nicodemos já conhecia a lei, né? Conhecia muito a lei. Manda aí. 26. Dar-vos-ei um coração novo. Mas antes você falou assim, eu vou purificar vocês das suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu vou aspergir água sobre vocês, água pura sobre vocês, nascer da água. E aí? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne. Continue. Continua 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os obedeceis. Cara, você não prestou atenção nisso, cara. Você não prestou atenção nisso. Isso aqui é muito pesado. Olha só o que o texto de Ezequiel traz, que é o que aconteceria a partir de Jesus para aqueles que creem. O último, 27. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Era pra você dar um glória agora, hein? Glória a Deus. Cara, obedecer às leis de Deus, os princípios de Deus, é só para aquele que já teve o coração transformado. Que o homem natural não faz, né? Não consegue fazer. E aí eu tô vendo você assistir a gente, e aí você não consegue, você queria ser diferente, mas você não consegue. Você queria agir da forma que Deus queria que você agisse, mas você não consegue, porque você ainda não teve um coração transformado. É necessário que Deus venha, tire o coração velho, coloque o coração novo, e a partir daí você vai conseguir cumprir os mandamentos de Deus. É isso mesmo, Tati? É isso mesmo. Faz sentido? Faz. Como é que é? Se não faz sentido pra você, faz todo sentido pra mim. É pouco pra você, pra mim é tudo. Você interrompeu ela, tava falando. Não, quando ele falou isso, então Nicodemos deve ter entendido tudo. Porque se ele entendia tanto da palavra como diz aqui, se diz aqui na Bíblia, então ele entendia. Então entendia. Ele deve ter ligado. Eu acho que ele fez esse link, assim. Ele começou a montar o quebra-cabeça na cabeça dele, né? Quebra-cabeça na cabeça que eu amo. E aí, continua o versículo 6, Tati.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus trazendo esse paralelo de que eu não estou dizendo de nascer de novo, que a gente falou dos amigos espíritas que falam de reencarnação. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E mesmo que você nascesse de novo, que existisse a reencarnação, você continuaria sendo carne. Isso que você falou agora é profundo. Que ainda que fosse verdade, não adiantaria nada. Insuficiente. Você não evoluiria nada. A carne é uma coisa que piora todo dia após dia, né? Eu vou embora. Para mim já é o suficiente já. Não resolveria o seu problema. Então olha só, o nascimento natural, você nasceu do seu pai e da sua mãe, Demetrios, e junto com você, quando você nasceu, você trouxe um espírito morto. A Bíblia fala isso. Somente quando você nasce do Espírito que é possível você entender e participar das coisas celestiais, das coisas espirituais. É porque é o Espírito que me vivifica, né? Certo? A gente já chegou à conclusão que todo mundo nasceu da carne aqui. O Renan já cutucou o Demetrios, já viu que é de carne e osso mesmo. Mas nascer do Espírito é uma coisa que a gente não consegue ver. E aí não adianta, porque você não reconhece alguém que nasceu do Espírito de longe. Não é assim, olha lá, tá vindo um discípulo de verdade de Jesus. Só o nosso amigo Cezinho. Não, nem ele, cara. Um abraço, Cezinho. Um abraço, Cezinho. Nós chamamos, Cezinho. Achou que tinha escapado aqui, não vai escapar. De longe você reconhece um religioso. De longe você vê, olha só, a roupa dele é de alguém que é religioso. Olha só, aquela burca, aquela saia, aquela Bíblia embaixo do braço. Aquela Bíblia embaixo do braço. Você reconhece o religioso, mas o nascido de Deus, você não consegue reconhecer porque não é físico, é espiritual, é interno, é transformação de coração. Muito louco, Demetrios? Muito. Muito louco, eu também acho muito louco. Versículos 7 e 8, Demetrios. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário você nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus parece, eu não vou fazer uma brincadeira aqui que eu faço, mas parece que Jesus fumou baseado aqui. Ele continua... Doidão. Muitos vão se escandalizar com essa afirmação. Não, mas ele não fumou, deixa eu deixar claro. Deixa claro isso, por favor. Ainda que ele tenha criado. Mas numa visão superficial, parece que ele estava de novo viajando, né? E aí ele começa a falar, não, aquele que nasceu, como é que ele fala aí? O vento sopra onde quer, e você escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O que, na verdade, quando Jesus fala assim algumas coisas que, como você falou, parece que está viajando, é que as coisas espirituais elas só podem ser discernidas espiritualmente. Perfeito. Para as pessoas que não entendem ainda o amor de Jesus, não tiveram o coração transformado, não vão entender aquilo que é espiritual. É isso. E aí ele vai trazer, olha só que interessante isso, galera que está assistindo a gente, presta atenção, ele está fazendo agora, mostrando que aquele que é nascido do Espírito, esse que teve essa experiência, ele é como o vento. Ele é guiado pelo Espírito e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É porque ele está trazendo uma discussão que não é mais regrinha do pode ou não pode. O Espírito é que te conduz, Tati. É ele que te mostra por onde você tem que ir, para onde você deve voltar. Você é como o vento. Você crê, Tati? Creio. Você já nasceu de novo? Nasci. Então você é guiada pelo Espírito. E é incrível que o Espírito não vai te obrigar a fazer o certo, né? Ele mostra vai te incomodar, o certo. né? E acho que até nas coisas mais simples, assim, parar, você sentir que você tem que dar carona para uma pessoa que você nem conhece, por exemplo. Ou que é errado usar o gato net. Usar o gato net. Não comprar DVD pirata, né? Já fiz isso, porque Xbox, né? God of War? Não, esse é do PS3, não tem como piratear porque é Blu-ray. Cara que conhece videogame, se você quiser, mande um e-mail pro Demetrios. Mas ele fez uma metáfora de videogame aqui, você não sabia? Incrível. Foi incrível, assim, profundo. O Lucas não entendeu bolhufas. Então, olha só, ser guiado é tirar o pé do chão, né? Aqueles que creem, perdem o controle, entre aspas, da sua própria carne e agora são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é uma grande promessa. Versículo 9 e 10, Renan. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas?
Cara, por que ele está falando aqui? Lembra do background que a gente falou, do pano de fundo que Nicodemos deveria ter? Ele está falando assim, você conhece a Bíblia, você conhece a palavra, conhece o Velho Testamento, Você ensina, conhece Ezequiel, por exemplo, e tem tantos outros textos que citam esse mesmo conceito, e você não sabe, você não entendeu isso ainda, porque é o que o Renan falou, faltava a revelação do Espírito. Não adianta. O que fala do diabo, né? Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis, Apocalipse de cor, né? Mas ele nunca vai ter revelação do Espírito, né? É isso aí. Tati, versículo 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está fazendo um discurso de palavras soltas ao vento. Ele está falando assim, falamos do que vimos, né? Ele dá o testemunho dele, pessoal. As suas afirmações eram baseadas na experiência, na revelação dele mesmo. Mas o povo queria continuar pecando, não é assim? Renan, 1 João 1, 1 e 2, rapidinho. Assim é hoje ainda, né? Jesus se revelou cabalmente, Deus se revela abundantemente e as pessoas querem continuar pecando. Como é que está na sua aí? 1 João 1, 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos tocaram. E isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha só, João agora, de novo, esse mesmo João agora dizendo de novo disso, o que a gente botou a mão, nisso que a gente está falando, é necessário, porque a religião é outra coisa que a religião faz. A religião te faz replicar a experiência dos outros. A religião te faz um robozinho que repete e, na verdade, o que o Evangelho traz, deveria trazer. Traz, é você que às vezes não se aplica na sua vida, é a sua experiência pessoal, sim, o que você viu, o que você ouviu, isso você testificar para os outros. Versículo 11, Tati. O 12. O 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? E olha que loucura esse texto, não sei se presta atenção. Jesus falou assim, eu estou falando de coisas simples e você não está entendendo. Cara, e se eu falar das coisas profundas mesmo? É porque todo mundo queria revelação, né? Que eles queriam saber muito mais coisas profundas, né? Mas aplica isso para você, Demetrio. Se as nossas dificuldades que a gente tem de entender alguns assuntos, às vezes, imagina o quanto mais tem a se descobrir que será nos revelado, talvez até quando a gente se for daqui desse mundo. É verdade mesmo. O quanto mais tem, né, cara? Muito. Quantos elementos da matéria existem? Quantos? O que a gente sabe é só a tabela periódica, né? Não, mas é estados da matéria. Gasoso, sólido e líquido. Pra gente. Mas será que numa relação não tem muitos outros que a gente não tem nem ideia? A gente não consegue nem conceber. Isso foi só um relampejo de... Porque a Tati é física. Eu sou engenheira, não sou engenheira. física, não. É engenheira, não tem nada a ver. Sabe matemática. Nicodemos chamou Jesus de mestre, mas ele também não entendia o que Jesus estava dizendo, etc. É engraçado essa relação, né? E também eu acho que aqui Deus deixa bastante claro que a gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente não precisa trocar nada pela salvação, que é de graça, o Espírito, Deus dá o Espírito de graça, e a gente tem a necessidade, talvez até pelo modo como a gente é criado, desde criança é tudo meio na base da troca, e a gente leva isso para a vida inteira, até na religião, de achar que a gente pode trocar alguma coisa com Deus. Então eles continuavam, acho que Nicodemos continuava pensando assim, no que ele poderia fazer, no como ele deveria agir, e Jesus troca tudo isso, é o vento do Espírito que vai te levar, não é você que tem que fazer uma coisa ou outra, eu vou te dizer o que você faz, não tem nada que você possa me dar, e é uma coisa muito, já é difícil para a gente entender hoje, porque hoje a gente carrega isso, e imagina para eles que viviam na lei, que Deus tinha deixado, vocês têm que fazer isso. Imagina, chega de Jesus depois e fala, agora não tem mais. Não tem que fazer mais. Não tem que fazer mais, acredita em mim. É porque eu só te mandei fazer para você perceber que você não conseguia fazer.
E aí a pessoa cresceu com aquilo, se agarrou naquilo e ela não quer deixar. Muito bom. É muito difícil. O que a Tati fala aí é porque Jesus quer mostrar mesmo que nós temos que ser 100% dependente, né? Não tem nada que a gente possa 100%. Fazer mais. Dependentes. O centro do pecado é a independência. Eu quero fazer do meu jeito. Como é que foi Adão e Eva? Deus falou, faça assim. Aí, não, eu acho que eu vou fazer do meu jeito mesmo. Acho que é um pouquinho melhor que o dele, né? Versículo 13, Renan. 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que estava no céu. Olha só que loucura, Jesus falando com muita propriedade das coisas espirituais, porque ele estava no céu antes de vir para cá. Que a gente já desconstruiu essa ideia, se você não se volta lá no RIP 1, talvez, RIP 2, acho que é 1 mesmo, e fala que Jesus, ele é Deus, Jesus, ele habitava com Deus, porque ele é confuso, né? Mas Jesus, ele estava, tanto que Jesus vai dizer assim, ó, glorifica-me com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo, ele vai falar daqui uns 2, 3 RIPs para frente aí. Então, muito legal, ele fala com muita propriedade, porque antes de fazer o homem, ele estava no céu já, o céu estava nele, né? Versículo 14 e 15, Demetrios. Muito bonito isso daí. Que muito bonito que é. O céu estava nele, nossa. É porque a gente tem essa... Poético, hein? Não, mas... É o que falou lá da sabedoria, né? Qual a sabedoria? É que Jesus, no caso, ele não é sábio, né? Ele é a sabedoria. É porque assim, olha só, no Apocalipse vai falar assim, que na hora de abrir o selo tal, lá, de pegar o livro, não achou-se ninguém digno de abrir o livro, nem que estava no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. E aí aparece Jesus e pega o livro. Porque Jesus, ele é além do céu. Onde que ele estava? Além da terra, além do céu, além de debaixo da terra e além do céu. Então não é que Jesus está no céu, é o céu que está em Jesus. É bem mais profundo que isso. Continuando, versículo 14 e 15, Demetrios. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Loucura, 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 como diria o meu amigo Luciano Huck, que está nos assistindo. Abraço, Luciano Huck. Ô Lucas, que legal é que quando ele fala dessa, entre as parábolas, para nascer de novo do Nicodemos, ele não entendeu nada. Só que daí o pessoal lá no deserto ele levanta a serpente de bronze, então como o pessoal sendo picado por um monte de cobra e tal, eles também não entendiam, né? Então, lembra que Jesus está fazendo um paralelo com um conhecimento que Nicodemos tem? Aliás, é isso que ele faz com você. Ele fala de água, semana que vem ele vai falar de água com quem está no poço, ele vai falar de videogame com o Demetrios, ele vai falar de... Do que com você, Renan? Música, escapou bem, porque ele fala, não brinca na rua, não fala do que, Renan? Música, né? Nunca jogou um taco na vida dele, meu Deus. O Renan é um meninão criado por vó, que ainda que não foi, né? Leite com pera. Sabe aquele menino que fica só na grade, assim, ó? Todo mundo correndo na rua. O Richard fala isso. Dá um abraço pro Richard, também tá assim. O Richard fala isso. É o menino que tá todo mundo esconde. Ele assim, tá ali, ó, pra trás. Não, ele falou vira pro ventilador. Falou que ele nunca jogou videogame na vida dele. Não, acho que já jogou. Não, já brinquei, mas não gosto muito. As duas, três vezes. Nunca participou de um corujão, né? Lembra do corujão? Na Lan House. Lan House, Nossa, é verdade. Mas olha só, lembra que Jesus está falando, fazendo um paralelo, trazendo conhecimento, aplicando o conhecimento que o Nicodemos tinha para que ele entendesse esse novo nascimento. E ele, de novo, ele usa uma história do Velho Testamento. Lembra de quando o pessoal foi picado de cobra? O pessoal, a história você lembra dessa história? Lembro. Como é que é a história, Tati? O povo, quando estava no deserto com Moisés... Só abre 2 Coríntios 5, 21, continua. Eles estavam com um problema lá com as cobras picavam, as pessoas estavam morrendo. Aliás, ele estava tendo problema porque foram desobedientes. E então Moisés pediu para que Deus tivesse misericórdia, resolvesse esse problema. E Deus pediu para que Moisés fizesse essa serpente de bronze e colocasse ela num ponto que todo mundo pudesse ver. E toda vez que alguém fosse picado de cobra, era só olhar para essa serpente que ele seria curado. Ok? E aí Jesus fala assim, ó, assim também, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus usa a cobra, o símbolo da cobra, para curar a picada de cobra. E aí também ele usa Jesus se fez pecado por nós para curar o nosso pecado. Isso é muito legal. É o texto aqui de 2 Coríntios 5, 21. Ele fala assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, nunca pecou. Ele fez-se pecado por nós para que através disso a gente fosse justificado. Loucura, hein? Loucura. Loucura. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus que não conheceu, se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Para que, no final do versículo, pode ler? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça. Muito louco. Eu lembro de um exemplo que você dá em relação a quando ele se fez pecado por nós. Você fala assim, ele se fez barata para salvar as baratas. Pronto. A gente usou o exemplo aqui da formiga, né? Ele se rebaixou a um nível que para ele, dentro da sua majestade e glória, jamais alcançaria, mas ele se falou, e é por isso que isso por eles. É por isso que não faz sentido para o religioso. Deus, Criador, top, power, poderoso, que fez todas as coisas, ele se rebaixa ao nível do homem e morre pelo homem, não dá para entender. E eu sei que você não vai entender mesmo, religiosão, não vai entender. Filipenses, né? Ele se esvaziou de ser Deus, tomando a forma certa. E aí a gente chega no 16, que talvez seja, a gente sempre diz que é o ponto áureo. Se tivesse que ficar um versículo tem só que estar na ponta da língua, né? Tem que decorar. Você que não decorou ainda, esse é decorar. Dá um zoom, por favor, na Tati. A Tati vai ler com a sua voz rouca e adocicada. 3,16. Diz o que, Tati? Eu vou até afastar aqui para pegar um close em você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só. Primeiro, Deus amou quem? O mundo. O mundo. Amou todos, nós cremos mundo. que amou sem exceção todos aqueles que... humanos, todos os humanos. Todos? Todos vem do grego, que significa todos. Bruno, um abraço. O que quer dizer que ele não fez pessoas para irem para o inferno. Nós não cremos nisso, né? mas tem irmãos amados que creem. E ele amou todos, mas também o individual. Ele amou o Lucas, ele amou o Renan, ele amou o Demétrios. Porque todos é muita gente. Porque todos é muita gente, muito genérico. Então, quando você fala, ele morreu por mim, ele morreu pelo Renan. É isso aí. Então, muito bom. Ele se fez pecado por mim. E aí ele amou como, Tati? Qual a intensidade desse amor? Amor? Como é que tá o texto aí? Não? De tal maneira, não tal sei, maneira. inexplicável, não sei explicar isso. Não tem palavra. Ele não conseguiu uma palavra para definir o amor de Deus, o autor, que é o João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. No português a gente é fraco de palavras, a gente tem manga de fruta e manga da camisa. Em grego eles têm 7, se não me engano, palavras, alguns vão dizer 4, palavras de amor. Então eu falo eu te amo para o Demétrios e falo eu te amo para minha esposa. Não é o mesmo amor, são amores diferentes. A Bíblia, no grego, traz uma palavra para o amor de irmão, filéu, uma palavra para o amor com a Mônica, eros, uma palavra para o amor de Deus, amor ágape. Então é isso. Quando ele vai dizer do amor pelo qual Deus amou o mundo, ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não dá para explicar. Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito bonito isso. Através da fé, todo aquele que nele crê, seja quem for, independente da raça, condição social, religião, tem essa possibilidade de crer nisso, para que todo aquele que nele crê. Quem pode vir a crer, Renan? Todos. Todos quem? Richard Gere também? Todo mundo, até o... Aliás, Richard Gere que está nos ouvindo. Hi, guy. Todos, sem exceção nenhuma. Todos. Salvação é disponível a todos. Até a Tati quer barrar. Que não sou Não, que não é a Tati. Que não é essa. Até quem? Até... O Belo. Isso. Até o Belo. Até a Dilma, que está quebrando Até o país. a Dilma. Ela tem salvação para ela. Você precisa crer, basta crer nisso. É uma ação do Espírito em você, mas você pode crer, se você está ouvindo o Evangelho, é porque está te incomodando aí, isso é outro assunto. Agora, existe uma diferença de crer e acreditar, né, Renan? Como é que é isso? O crer, ele faz com que você mude sua vida. Eu acreditar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil não muda a minha vida. Mas eu crer, aliás, se fosse, em vez de Pedro Álvares Cabral, se fosse Juca,
não mudaria nada, a menor diferença. Mas quando eu creio de verdade que foi Jesus que morreu, como a gente falou, não por todos, no genérico, mas quando você entende que é por você, aí muda tudo. Talvez, amigão, foca em mim, talvez você creia que a morte de Jesus na cruz foi um fato histórico. E tá certo, é mesmo um fato histórico. E talvez você creia nisso. Tanto é que existem relatos que não são bíblicos, mas que mostram Jesus até ressuscitado depois. Né? Sim, sim. Mas talvez você creia nesse relato histórico, mas aquela não é a sua história, aquilo não tem nada a ver com você. E se isso é verdade, você ainda não nasceu de novo. Você precisa entender que Jesus morreu por todo mundo? Sim, morreu na cruz por todos e ressuscitou. É importante também, se não ressuscitou é vã a nossa fé. Mas ele morreu, não foi por todo mundo, ele morreu no seu lugar. É a sua história. É a cruz que era para eu carregar. A Dilma, inclusive, que está nos assistindo também. Dilma, chega de fazer essa piada, né? Quem era para estar na cruz? Aí você, Lucas. Não, eu, né? Em primeiro lugar. Versículo 17 e 18, Renan. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não creu já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê já está condenado. Eu sei que vocês já ouviram isso que eu vou falar. Que eu já vi de muita gente assim, ateu. Mas então é muito bonito isso aí então. Quer dizer então que Deus manda Jesus, ou Deus se faz carne em Jesus, e aí quem não crê nele vai ser condenado. Não. É um Deus mau, né? É o Deus mau, porque se eu não crer... Não. Todo mundo já está condenado. Entende que ele parte da condenação e Jesus veio salvar. Se você não crê, é um direito que você tem. Você já está condenado. Essa já é a sua situação. É porque as nossas atitudes nos levam pelas nossas próprias pernas para o inferno, né? Não precisa que ninguém carregue a gente. Você já nasce. A Bíblia fala, Romanos 3, Salmo 14... que você já nasce pecador, já nasce condenado já. É isso aí. É o que Jesus está dizendo. Quem não crê já está condenado. Eu acho o 17 até mais lindo que o 16. É mesmo? Eu acho. Porque é verdade, ele não veio para julgar, ele veio para salvar, sabe? Porque, leia o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito legal, muito legal. Se a gente pensar lá em Nicodemos, na conversa com Nicodemos, ele está falando das leis para Nicodemos. As leis vieram para condenar. E Jesus, ele não veio para condenação, ele veio para a salvação. A lei não salvava ninguém. Jesus fala isso, quem condena é Moisés. Quem condena, vocês se condenam. Quando a gente fala assim, por exemplo, assim, nós nascemos pecadores porque nós temos na nossa genética aquilo que vem de Adão e Eva. Eu não acredito em Adão e Eva. Tudo bem, a gente chega lá e a gente discute um dia sobre isso. Tá marcado. Oi? Tá marcado já isso daí. Tá marcado. Mas olha só, você confirma todos os dias na sua vida que você é um pecador quando você age conforme a sua cabeça e não como Deus quer. Aliás, você hoje vai no cinema e nem perguntou se Jesus acha bacana você ir ou não. Você age de forma independente. Faz como quer, troca de carro como quer, etc, sem questionar o Criador. Isso é pecado, que a Bíblia chama de pecado. Só pergunta para Deus quando existe necessidade, né? Aí eu tô doente, tô no leito do hospital. Aí eu vou me preocupar com Deus. E é a nossa discussão, onde é que está Deus que não viu isso? Onde é que está Deus? É isso que eu ia falar. Ou quando você fez uma coisa por ser independente e acaba batendo a cabeça com aquilo. Aí depois que você bateu a cabeça, você sofreu o dano, aí que você corre para Jesus. É sempre assim. Versículo 19, Demetrios. A condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Isso acabou, né? Isso não tem mais, né? O quê? De amar as trevas? Mais do que a luz. Não, hoje em dia, infelizmente, eu acho que é até pior do que antes, né? Pelo menos pra gente acabou, né? A gente confirma isso, cara. Não é só uma experiência do passado, continua acontecendo. A luz veio ao mundo, a luz está no mundo e as pessoas amam mais as trevas do que a luz. E aí, por que são condenados? Por causa disso. É isso que é condenação. Condenação é essa. Versículo 20, Renan. Reta final. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Uma reflexão aqui que o material nos traz
o quanto a gente tem escolhido viver os planos de Deus ao invés dos nossos planos, Tati? Quanto? Como tem isso processado, isso de fato? É o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né? Todas as suas obras da Metas podem ser expostas. Eu posso ligar um cabo HDMI, passar os seus pensamentos no telão na igreja. Eu posso estar com você em todos os momentos, os amigos podem estar juntos em todos os momentos. Você tem preferido fazer do jeito de Deus ou do seu jeito, Renan? É reflexivo, não é para responder não. O que acontece até com o pensamento é que ainda que, quanto nova criatura, né? É que nós tenhamos o pensamento mal, qualquer que seja, a gente leva o pensamento cativo a Cristo. Não fica aumentando alimentando o pensamento. Eu ia falar que a gente está num processo de santificação, de deixar a nossa sujeira e se aproximar cada vez mais de Deus e tentar ser mais parecidos com Jesus. Então, isso aqui ainda existe na gente, cada vez menos, mas existe. E a diferença é que a gente tem a condição de lutar contra isso por Jesus, com a misericórdia de Jesus e se libertando disso dia a dia para se tornar mais parecido com Ele. Não quer dizer que a gente seja perfeito nem melhor que ninguém. Isso aí. Em relação a isso dos pensamentos, tem uma frase que fala, né? Você não pode evitar que o passarinho passe em cima da sua cabeça. Você pode evitar que ele faça ninho. Então o pensamento ele pode ser que venha, mas você, como o Demetrios falou, você vai levar cativo a Cristo. Você não vai deixar aquilo ficar fomentando na sua cabeça. Muito bom. Aliás, é a luz que mostra o quanto a gente está sujo, né? Se a luz está apagada, você não vê nada. Se está com uma mancha de barro no ombro, tá tudo bem. Aí se acende a luz e aí você começa a chegar perto. Quanto mais perto de Jesus, mais você se percebe devedor mesmo, pecador. Versículo 21 para encerrar, Tati. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Olha só. Então a gente tem que trazer as nossas dificuldades para Jesus. Não é confortável, viu, amigão? Você que está assistindo a gente aí, cara, não é gostoso. Jesus começa a te mostrar a podridão, começa a entrar nos quartinhos escuros. Você tem quartinho escuro ainda, mas tem. No seu coração aí que você não deixa Jesus entrar? Às vezes até quartos que eu nem sei que eu tenho, né? Sim, alguns ainda nem te foram revelados, né? Alguns calabouços aí. Conclusão, vou ler. Jesus veio ao mundo para nos salvar e não nos condenar. Eu não estou ouvindo amém. 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 Jesus coloca nossa experiência espiritual como um novo nascimento e devemos examinar nossa experiência à luz de Deus, notando uma nova vida florescendo. Isso começa a acontecer a partir do momento que você nasce de novo. Você, a gente vai orar no final, de olho aberto mesmo, mas você precisa passar por essa experiência e começar a perceber essa vida florescendo em você. A verdadeira experiência traz transformação interior visível e nos direciona para a luz, onde podemos identificar nossas sujeiras e pecados, podendo ser tratados e limpos pelo sangue de Jesus. Grande texto, hein? Grande conclusão aqui no material. E Nicodemos creu ou não? A gente pode ver um pouco mais pra frente ele de novo, né? Ele talvez. acaba crendo. Então, talvez ele se incomodou com isso, porque lá em João 7, ele vai dizer, ele vai meio que defender os discípulos, etc. lá. Você lê lá João 7, 50 e 51, mostra Nicodemos de novo em cena. Fala, Lucas, também o que é legal nesse capítulo 3 inteiro, mostra também um pouco do batismo, né? Que eu acho que é alguém que, pra mim era uma coisa escura, né? Falar sobre o batismo. Por que o batismo de criança não convém, e depois por que o batismo de que Jesus fala aqui das águas é o certo, né? Porque ele fala aqui de um arrependimento, de uma mudança de estado, né? O que o Demetrio está tentando dizer é que o batismo como liturgia é necessário, Jesus deixou isso, é uma experiência que é depois que você crê, antes não. Então, se você foi batizado antes de crer, aquilo não foi batismo, aquilo foi uma liturgia religiosa. A cerimônia que você passa depois de crer,
como testemunha necessário. O batismo... E aí, se você manda um e-mail pra gente, se você já creu e não foi batizado ainda. O batismo, ele é, na verdade, o batismo bíblico, daquele que nasceu de novo, é você mostrar para as pessoas, a exposição externa para as pessoas daquilo que aconteceu no seu interior. A transformação do coração, como a gente leu lá em Ezequiel, aquilo que aconteceu dentro de você. Queridão, presta atenção. Você está assistindo a gente, está acompanhando, a palavra te incomodou. É hora de você clamar por Deus. Fala assim, Deus, eu preciso entender mais profundo, eu preciso crer, me ajuda na minha falta de fé, me aceita de volta. Não é você que tem que aceitar Jesus, é Ele que tem que te aceitar. É claro que a palavra diz que todos que forem a Ele não serão lançados fora. Mas a nossa posição eu sei que eu não mereço, eu me arrependo. Eu me arrependo não só do que eu fiz e faço, mas do que eu sou, que é o que o Evangelho traz, o arrependimento não de atitudes, mas da nossa natureza. Queridão, desligando agora, a gente vai fechar agora. Dá um pause aí, ou fecha o YouTube aí, ou fecha o site Evangelho Simples. E se ajoelha aí no seu quarto, cara. Faça uma oração do seu jeito, sem formatação, falando assim, eu quero nascer de novo, se essa não é a sua experiência ainda. E se é a sua experiência, ore pelos outros que estão assistindo isso também. Amém. Tá bom, gente? Amém. Um abraço, tamo junto. Dúvidas, manda um e-mail pra onde, Tati? Fale. Não acredito que ela vai acertar. Conosco. Fale com a gente. Errei. Foi quase. Fale com @evangelhosimples.com.br. Muito bom. Qual é o e-mail, Renan? Fale com @evangelhosimples.com.br. É isso aí, gente. Até semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, beijo. Um abraço, Tchau. tchau.